Olá, irmão, você que ama a Bíblia e que busca a verdade, gostaria de ter uma série de mensagens mostrando a revelação da verdadeira igreja. Como eu, que vivi mais de 35 anos em uma denominação, acreditando fielmente que eu estava na verdadeira igreja, depois o próprio Espírito de Deus falou comigo que não. E o Senhor disse muito claro: "Se a igreja que eu fundei". Mais tarde, depois, eu fui saber que após a unidade de Israel, porque as coisas estão caminhando para um fim, depois que Deus reconstituiu a nação israelita e está chamando todos os judeus à unidade de Israel, também juntamente com Israel, porque Israel é paralelo à igreja, ou a igreja é paralela a Israel, Deus também está chamando todos os crentes à unidade na verdadeira igreja. A verdadeira igreja, ela tem uma unicidade, ela é única no mundo, na história, no tempo, e todos os crentes que estão divididos em denominações estão sendo chamados hoje a uma restauração da vida da igreja, a vida adequada da igreja. Então, em cada cidade o Senhor só tem uma igreja, no mundo todo uma igreja. Essa igreja universal, invisível, se torna na localidade, em cada cidade, visível e prática. A igreja não é só apenas uma ideia. A igreja é algo concreto, real, visível e prática. E quando a gente lê as Escrituras dentro da revelação do Espírito, a gente descobre detalhes importantes, como eu vou ler agora aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 1, apenas o primeiro versículo. Você tem aqui uma descoberta linda, valiosa, rica. Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispo e diáconos, que vivem em Filipos. A pergunta seria: quem era a igreja de Filipos? Esse versículo responde: todos os santos, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Quem é a igreja, no meu caso, de Mandaguari? São todos os que aceitam Jesus, que são santos, que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Agora, todos esses que compõem a igreja estão com um problema, porque a maioria estão divididos. Não é a igreja que está dividida. O Espírito Santo me mostrou: não existe a igreja do Senhor dividida. Se estiver dividida, não é a igreja. E se for a igreja, ela é unida. Então, não importa a quantidade. Você pode estar num grupo de 10 pessoas numa cidade e ser a igreja, ou estar num grupo de 10.000 pessoas e não ser a igreja. Igreja não é volume, não é quantidade. Igreja, ela tem uma essência, ela tem os seus contornos. O Novo Testamento não cabe em nenhuma denominação, isso eu já verifiquei. Foi escrito para a igreja, surgiu da própria igreja e só serve para a igreja, porque a igreja, ela é toda inclusiva. Então só a igreja cabe todos os crentes, com todos os seus pensamentos, desde que ele tem Jesus como Senhor e ele acredite na palavra e ele mantenha a unidade. Esse é o verdadeiro cristão. Primeiro aqui, vemos que na igreja ninguém tem título. Nós é que denominamos Paulo de apóstolo Paulo. Paulo é apóstolo, mas para Paulo, apóstolo é apenas o serviço, a função, não era título. Por isso que começa: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo. Não é? O apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo. Sempre que começa as cartas, Paulo diz: Paulo, servo, chamado para ser apóstolo. Quer dizer, irmão Paulo.
Dentro da verdadeira igreja, já vai aqui um detalhe, todos somos irmãos. Ninguém chama ninguém de pastor, de bispo, de apóstolo. Isso não existe, porque são funções. Se você estiver num grupo que você tenha que chamar alguém de pastor, ou de bispo, ou de apóstolo, isso já é um sinal claríssimo de que não é a igreja. Jesus disse, não chame ninguém de pai, não chame ninguém de mestre, porque é um só o vosso pai, um só é o vosso mestre, e todos vocês são irmãos. Isso está lá em Mateus. Então na igreja nós somos irmãos. Você pode perguntar, quem é o irmão Fernando? Aí a pessoa diz, ele é um presbítero, ou ele pode ser um pastor, ele tem esse dom. Na igreja tudo é dom. Dom para pastor. Enfim, agora chamar, nominar, dar um título a essa pessoa não serve para a igreja. Isso vai formar uma diferença, a pessoa vai ficar diferença. E a igreja, na igreja, todos são nivelados pela cruz. Então somos todos irmãos. E a autoridade na igreja é aquela que o Senhor levanta. Levanta com uma autoridade divina. Não é uma autoridade delegada pelo homem. Quando a autoridade é delegada pelo homem, então tem que criar leis na igreja. Então esse manda naquele, o pastor manda no presbítero, o pastor presidente é maior do que o pastor, ou o bispo é maior do que o pastor. E aí vira aquela hierarquia. Para criar esta hierarquia, então tem que ter leis. Mas como a igreja é regida pelo Novo Testamento, não existe hierarquia. Eu desafio você a mostrar um único versículo na sua Bíblia de que existe hierarquia na igreja. Você não vai encontrar. Por quê? Porque somos todos irmãos. E a única autoridade na igreja é o cabeça, que não se ausentou nunca da igreja. Ele foi um pouquinho, mas disse, fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Ele voltou. Voltou e entrou num corpo coletivo chamado igreja. A partir dali ele é o cabeça da igreja. A igreja toda, com todos os membros, se constitui o corpo. Todo o corpo está para baixo da cabeça. A cabeça pensa e os membros realizam as funções. Isso é a igreja. E nós vamos continuar com esta mensagem. Amém.